tarde a todos e a todas. Vamos chegando e nós já estamos iniciando nossa tarde aqui com vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos começando com a musiquinha. Bora aqui, velho. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Com sacrifício, vida ajuda a onda preta. O inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompendo cercas que cerca a filosofia de ter paz e harmonia para quem planta o amor. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Erguendo a fala, gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudo junto da companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, caixinho, feijão, floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Bora ali! Boa tarde a todos e a todas. Vamos chegando. Olá, boa tarde, pessoal. Já estou vendo alguns rostinhos conhecidos. Eli, Eliane, Najara, minha mãe. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa nova forma, né, da gente estar se comunicando nesse momento que a gente está vivenciando. É também um momento de se reinventar. Então estamos aqui hoje para estar compartilhando com vocês algumas informações e agradecer, né, que vocês estejam aí nesse momento com a gente. Então, bora lá, Leandra, boa tarde. Vamos, Liz, Najara, lá de Santa Cruz da Vitória. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Milena Mendes de Souza, sou engenheira agrônoma, faço parte da equipe técnica de ATE do projeto Bahia Produtiva, juntamente com Leandra, que é nossa coordenadora pedagógica, com Roberto, que é nosso atual técnico de campo, e fazemos parte desse projeto Bahia Produtiva por meio do SEDASB, que é essa entidade na qual eu tenho orgulho em fazer parte, por toda a sua história, sua trajetória, ligada aí à qualidade de vida dos agricultores familiares. E essa live, ela tem como objetivo, né, é uma das ações que o SEDASB irá desenvolver no serviço de ATE emergencial por conta da pandemia que estamos vivenciando, e ela é financiada pelo governo do estado da Bahia por meio da CA, e tem por objetivo a gente estar promovendo e dando continuidade às nossas ações de assistência técnica e extensão rural aos dirigentes, aos agricultores e agricultoras, aos agentes comunitários rurais e aos agentes comunitários em apicultura, nas diferentes empreendimentos de economia solidária que nós atendemos hoje. São 24 associações em diferentes municípios, tanto no território médio sudoeste, como no território sudoeste baiano, por meio, né, desse projeto Bahia Produtiva. E essa live, ela vai ser hoje, né, a gente vai ter dois convidados ilustres que vão estar aqui nesse bate-papo com a gente para falar um pouquinho das políticas públicas para a agricultura familiar, né? A gente sabe da grande importância dessas ações
quem nunca, né, quem não sabe aí das ações que as cisternas que vem transformando vidas no sertão e que vem trazendo alimentação de qualidade e tanto para as famílias, né, quanto para nós, é quem faz a nossa alimentação chegar à nossa mesa. Então a gente vai ter hoje essas duas pessoas aqui para estar fazendo esse bate-papo com vocês. E uma dessas pessoas é Climério, que começou aqui na cantoria comigo. Ele é nosso gerente executivo do SEDASB e também membro da coordenação da ASA Bahia. E é nossa grande referência aqui na instituição, está sempre buscando, lutando para que a gente leve de qualidade, né, um até para as comunidades que a gente atua. E temos também o Nedson, né, que é nossa grande fonte de inspiração, que também é membro da coordenação da ASA Bahia e também membro da coordenação da ASA Brasil. Então, Nedson Batista, a gente está muito feliz em você estar aqui com a gente hoje. Você é uma grande fonte de inspiração, né, para a gente, já trabalha com as políticas públicas para o semiárido, para a agricultura familiar. Então, ter você aqui hoje nesse bate-papo junto com o Climério vai ser uma tarde bem maravilhosa. Então, agradeço a presença de todos e que vocês fiquem aí conectados, que já vamos iniciar o bate-papo. Vou convidar aqui o Nedson, deixa eu ver se ele já está aqui. Aguardando aqui, já fiz a chamada. Lá veio. Olá, Nedson, boa tarde. Olá, boa tarde, Milena. Vou estar passando aqui a cadeira para Climério, a gente se afastou um pouquinho, né? Mas eu vou colocar minha máscara aqui e ele vai chegar para esse bate-papo contigo, tá bom? Tá bom, Um bom bate-papo. Até mais, abraço a todos. Boa tarde, meu chefe. Tudo bem? Diga aí, chefe. Tudo bom? Você e a Viola, vamos lá. Nesse momento. Para mim é uma honra muito grande estar dividindo com você esse espaço e queria dizer que eu não tinha como começar essa live diferente a não ser cantando uma música que é referência para nós da ASA, para toda a companheirada que labuta por uma convivência com o semiárido mais digno, o semiárido onde as pessoas tenham representadas nas suas propriedades aquilo que ela tem de melhor, que é a sua garra e a sua luta para cuidar da sua família, alimentar a sua família, mas não apenas a sua família, alimentar todo brasileiro. Então, assim, vou começar a tocar uma música rapidinho aqui para a gente poder tocar o barco, viu? Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. No pé da casa você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é coisa linda, é coisa linda. Todo idoso, menino e a menina podem beber, que é água pura e cristalina. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. E ter água se vier a precisão. Peço desculpa a Gogó pelo pequeno erro aí, mas é a emoção de partilhar nesse momento. E é uma música que representa todos nós da ASA, que representa a nossa luta, e representa principalmente o homem e a mulher do campo que vive nesse sertão e que merece sim que cada uma tenha a sua cisterna para alimentar o seu filho com água de qualidade. Nedson, a gente quer começar esse diálogo com você falando sobre políticas públicas para a agricultura familiar
Mas antes de entrar no tema especificamente, você é uma pessoa que é querida por todos nós não só da ASA, mas de outros espaços, e a maior parte das pessoas que está acompanhando essa live, esse bate-papo, elas consideram muito você, têm um carinho especial por você e por sua família. Então, eu queria começar não perguntando nada sobre o tema, mas perguntando especificamente a você, como é que você está, como é que Chica está, como é que vocês estão se cuidando nesse momento tão difícil para o Brasil, para todos nós, e que a gente queria ouvir de você como é que você está se cuidando nesse momento. Você, Chica e sua família, que são pessoas especiais na vida da gente. Nós estamos bem. Estamos aqui no isolamento social, cumprindo rigorosamente esse isolamento desde 14 de março, quando eu voltei da última reunião da coordenação executiva da ASA Brasil. Então, desde 14 de março até hoje, não saímos, não vamos na rua, não vamos lá. Agora, estamos como um casal e uma família de privilegiados, que somos muitos de nós. Aqueles que têm efetiva condição de fazer esse isolamento, de fazer essa prevenção e de se precaver em relação a essa doença. Nós temos um espaço de uma casa boa, nós temos boa alimentação, nós temos música, nós nos relacionamos com amigos, nós nos curtimos dentro de casa, nós construímos, participamos dos processos sociais a partir daqui, dentro dos nossos limites, nós lemos em comum, nós rezamos, e eu acho que isso é o que faz uma diferença. Né? Infelizmente, talvez a maioria dos brasileiros não possam privar e ter o direito de ter acesso a isso que nós temos. Então, por isso, nós somos agradecidos e temos mais obrigação ainda de nos doar para a construção de uma sociedade onde todas as pessoas tenham direito a viver decentemente. Então, a gente fica feliz em ouvir você falar isso. Acho que nós também aqui somos privilegiados, estamos bem resguardados, temos o conforto de lar, uma casa confortável, algo que muita gente não tem. E já aproveito para aqui transmitir o meu abraço à Chica e agradecer a Isabel aí por contribuir conosco nesse momento. Então, transmita a elas aí esse abraço, viu? Que a gente está aqui sintonizados em oração por todos nós, todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. E o nosso tema, Neilson, é políticas públicas para a agricultura familiar na Bahia. E eu queria ouvir um pouco de você, pela sua experiência, assim, como você definiria o que é políticas públicas? Claro que os conceitos são amplos, mas rapidamente, o que você entenderia por políticas públicas para quem está nos assistindo poder também ter essa compreensão? Na minha leitura, Climério, e todos e todas, política pública, não é? É uma política construída democraticamente. Para ela ser pública, ela precisa ser democrática, com a participação efetiva da comunidade, que possa ser também executada pela comunidade e que a comunidade possa exercer sobre ela um controle social. E que ela seja, então, o resultado de uma ação conjunta do poder público e da comunidade e se destine universalmente a todas as pessoas, ao menos daquela determinada categoria.
Se ela se destina apenas a um grupelho, ela não é uma política pública. Vamos dar um exemplo. As cisternas, elas são uma política pública. Ela nasceu da prática das comunidades, ela nasceu da sugestão e da proposta das comunidades, ela foi assumida metodologicamente no seu processo pelo governo e ela foi fruto de um diálogo constante das comunidades com o governo. E ela se destina à agricultura familiar como um todo. Então, ela é uma política pública. Assim, nós temos parte da assistência técnica aqui na Bahia, construída também nessa dimensão. Nós temos o PAA, nós temos uma parte do PENAI, nós temos várias políticas que foram construídas assim, nascendo de baixo e chegando à dimensão de política. Então, acho que esse conceito ele é importante, até porque você falou sobre que você e sua família são privilegiados. Também aponto que eu e minha família, a gente tem certos privilégios também por estar em uma casa confortável, mas muitas famílias hoje não têm essa condição e não têm a condição de fazer o distanciamento social justamente porque tem que sair para trabalhar, porque a gente está vendo aí a dificuldade de acessar mínimo que seria os recursos emergenciais. E nesse ponto, a gente hoje escuta falar muito em salvar a economia, não escuta a expressão salvar vidas por parte, principalmente do governo federal, mas escuta muito falar em salvar a economia. E aí, de modo prático, parece que a economia são só as grandes empresas, né? Que a preocupação está com as grandes empresas e, principalmente, a preocupação está com a cidade. E o campo acaba ficando relegado a segundo plano. E aí a pergunta que eu faria é qual a leitura que você tem da importância da agricultura familiar para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país? Eu acho que nós precisamos, para conversar sobre isso, partir de uma questão. Qual é o desenvolvimento que queremos? Às vezes a gente fala em desenvolvimento como se ele fosse a mesma coisa para todo mundo. E no Brasil a gente está vivendo um desenvolvimento que concentra, um desenvolvimento que destrói a natureza, que destrói as pessoas, que destrói o meio ambiente. A gente está no dia do meio ambiente, né? Que concentra e que não tem cuidado. E aí nós ao menos, né? Você, eu, o SEDASB, o MOC, a ASA, nós partimos da perspectiva de um outro desenvolvimento. É o desenvolvimento que constrói, é o desenvolvimento que tem cuidado com as pessoas, que tem cuidado com a vida, que tem cuidado com a natureza, que tem cuidado com o mundo. É o desenvolvimento que divide, que partilha, que não busca o processo da concentração. E se nós somos adeptos dessa última concepção de desenvolvimento, é claro que nós vamos afirmar que a agricultura familiar é mais do que fundamental para esse desenvolvimento. Por quê? Porque a agricultura familiar ela está atuando, mesmo que em uma mínima parte do território brasileiro, ela está atuando em pequenas parcelas de terra, ela promove trabalho, ela cuida da natureza, ela não destrói o ambiente, ela não destrói os rios, ela não ensopa a terra e as águas de veneno e de agrotóxicos, ela não produz commodities, ela produz o pão, ela produz o alimento.
e ela divide e não concentra. Por conseguinte, é uma agricultura que cuida da vida, que cuida da alimentação, que cuida das pessoas, que cuida da cultura, que cuida do modo de ser de cada um. Eu acho que essa cultura não só é importante, ela é indispensável para um desenvolvimento sustentável dos nossos territórios, do nosso país e do mundo. Bom, eu vejo tranquilamente aí na sua expressão a importância que a gente tem que dar hoje para a agricultura familiar. E aí a gente tem alguns conceitos, né? Eu acho que a expressão agricultura camponesa também é uma expressão muito importante que os movimentos, principalmente o MPA, usa muito, e às vezes a gente entra em alguns conceitos que são conceitos mais do Estado, mas é importante a gente destacar que alguns movimentos veem a agricultura familiar como uma agricultura um agronegócio, mas a expressão agricultura familiar que não representaria o campesinato. Bom, mas esse é um outro debate, acho que a gente pode fazer essa reflexão em um outro momento, mas assim, a gente sabe a importância que tem as organizações sociais, as organizações da sociedade civil, para movimentar o campo, principalmente na grande ausência que tem o Estado. Você faz parte de uma organização social que ela é espelho para muitas outras, né? O MOC é referência nacional para muitas organizações. Para o SEDASB, o MOC é um exemplo a ser seguido, né? Você também faz parte de uma rede, que é a Articulação Semiárido Brasileiro, que congrega hoje, uma conta mínima aí, mais de 3.000 organizações sociais. Então, é uma conta que a gente tem hoje que seria mais ou menos isso. Isso só para citar duas grandes organizações, que é o MOC e a ASA, que é uma rede, né, que acaba tendo um conjunto de outras inseridas nesse movimento. Então, assim, para você, qual a importância das organizações sociais para a agricultura familiar nesse momento? O que você visualiza? Qual o papel que as organizações sociais têm desenvolvido? Eu vejo que nesse patamar e nessa perspectiva da construção e da execução de políticas para a agricultura familiar, as organizações sociais, elas não são apenas importantes, elas são essenciais e indispensáveis. Por quê? Porque elas são vozes variadas e proativas na experimentação de processos que podem gerar políticas. Você se referiu no instante ao MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, a ASA, a ABA, o SEDASB, o CASA, o IRPA, o MOC. Então, cada organização dessa trabalha com uma proposta básica, que é aquela de justiça, de equidade, de um país justo e equitativo para todos, mas cada uma também trabalha sob um determinado viés. Uma dá mais importância vamos dizer, à agroecologia, outra dá uma importância à educação do campo, outra já puxa uma linha de economia solidária, outra explicita determinadas outras questões. E assim, essa teia das organizações sociais vai construindo experimentações que geram políticas. Então, eu vejo as organizações sociais não como executando projetinhos. Eu vejo as organizações sociais como experimentando e projetando perspectivas de políticas para o país e para a agricultura familiar. Então, para mim, as organizações sociais têm um papel muito interessante e importante. Cabe a elas experimentar. Elas experimentam. Elas não estão experimentando nos laboratórios da universidade, nem dos aventais brancos e etc, etc.
mas elas estão experimentando no dia a dia o que fazer, como superar determinadas questões. As cisternas nasceram dos experimentos. O PA nasceu dos experimentos da agricultura familiar e da sociedade, né? A assistência técnica na base agroecológica se consolida a partir dos experimentos da sociedade. Então, as organizações sociais, ela tem o papel de experimentar, mas ela também tem, a partir da sistematização de suas experiências, ela faz teorias e ela propõe. Suas teorias são proposições de políticas. Eu cito sempre o exemplo da ASA com as cisternas, que durante 20 anos a proposição básica do programa de cisternas é aquela que a ASA apresentou ao governo Lula em 2003. Então, de lá para cá, tem se feito aperfeiçoamentos, um pouco aqui, um pouco ali, mas o elemento básico, vamos dizer, a espinha dorsal do programa de cisternas, com a capacitação, com todos os processos, veio da nossa experimentação e veio da nossa proposição. Nós fomos capazes de sistematizar e propor. Mas as organizações sociais, elas também têm e devem ter a capacidade de executar, não apenas de propor e ficar olhando, mas de fazer acontecer, de executar, de fazer o controle social e, mais do que tudo, de ser a voz crítica da sociedade na elaboração das políticas. Então, uma sociedade democrática não pode prescindir das organizações sociais. E quando a gente está vendo que são criadas dificuldades, que são criados empecilhos, e que se quer, como no Brasil de hoje, colocar à margem as organizações sociais, é porque nós temos aí sinais de gestões e de governos autoritários. Então, nós não podemos aceitar isso, nós temos que continuar buscando desempenhar a nossa missão. Nossa missão é muito importante e a gente deve brigar por ela. Sua fala, ela nos emociona porque a gente sabe o quanto você lutou pelas organizações sociais, o quanto você doou sua vida, né, para que as organizações sociais tivessem voz e vez nesse país. Então, eu queria só trazer algumas informações interessantes. Hoje, com um levantamento bem rápido e superficial, o MPA, juntamente com o Levante Popular da Juventude aqui de Vitória da Conquista e outras organizações, conseguiram distribuir em Vitória da Conquista mais de 1.000 cestas básicas. Se a gente for falar igual o povo das lives de shows falam, né, quando arrecada, foram mais, imaginando que uma cesta básica tem entre 30 e 40 quilos, foram mais de 30, 40 toneladas de alimentos distribuídos aqui em Vitória da Conquista pelas organizações sociais. Isso num levantamento bem superficial, não foi algo aprofundado, não foi um estudo aprofundado, porque teve o MST que teve ações, teve outras organizações que teve ações. E um conjunto de organizações sociais elaborou aí o que é chamado de Plataforma Emergencial do Campo, das Florestas e das Águas em Defesa da Vida e para o enfrentamento da fome diante da pandemia do coronavírus. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa plataforma, para o pessoal entender um pouco o que seria ela? Essa plataforma, ela reúne um grupo muito amplo de organizações sociais que estão preocupadas, vamos dizer, com 3 elementos, todos eles voltados para a perspectiva de que a agricultura familiar não sucumba à crise do coronavírus
e à crise do governo Bolsonaro, né? Porque o que nós estamos vendo é a destruição das políticas voltadas para a agricultura familiar. E estamos vendo poucas vozes se levantando contra essa questão. Então, somos nós mesmos que temos que clamar, né? É como se faziam os profetas. Somos nós mesmos que temos que denunciar. A gente denuncia o que está acontecendo de ruim, mas os profetas também, e Jesus como um profeta maior, ele também, ao lado de denunciar, ele anunciava. Então, essa plataforma é também um anúncio. Então, nós partimos da busca ou da reivindicação da revogação imediata daquela medida constitucional que confina os gastos públicos, principalmente os gastos sociais. Porque com essa medida, nós nunca teremos gastos condizentes na saúde, nós nunca teremos gastos condizentes na assistência, nós nunca teremos gastos condizentes no desenvolvimento e no apoio aos processos sociais do país. Então, esse é o elemento básico. Mas essa plataforma ela traz linhas de ação que nós precisamos provocar e buscar e reivindicar e pressionar o governo no campo do acesso à terra, no campo do reconhecimento da terra, dos territórios das comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos indígenas, do respeito a esses territórios, no campo das águas, né? Como é que se pode produzir sem ter acesso à água? E a questão da água não é só a água no semiárido, é a água em todo canto, é a água não contaminada, é a água na qual não se jogam as toneladas de veneno que o agronegócio hoje despeja nos rios, é a água que se deixa florescer as nascentes para que corram as águas, né? Então, é um conjunto de ações na perspectiva da assistência técnica, da comercialização dos produtos. Então, um conjunto de elementos que são elementos nossos. O que é a novidade desse processo? A novidade é que nos reunamos várias redes, várias organizações com vieses e matizes diferenciados ao redor de propostas básicas comuns que viabilizem a vida agora e que garantam a vida no pós-pandemia. Eu acho que é muito importante que cada um e cada uma de nós, se não fez ainda, busque essa plataforma, leia, estude e veja como nossas organizações podem incrementar elementos dessa plataforma e como nós juntos podemos cobrar do governo elementos dessa plataforma. Então, muito bem, Nilson. Acho que eu até sugeri para a turma que, ao final, a gente possa disponibilizar o documento da plataforma para que todas e todos possam ter acesso. Então, a gente pode estar disponibilizando um documento bem conciso, mas muito reflexivo e bem direto ao ponto para esse momento que a gente está vivendo. Eu queria só registrar para você que a gente tem aqui um conjunto de pessoas que está acompanhando a nossa live. Nós temos agricultores e agricultoras, presidentes de associações, os ACRs, nós temos aqui o pessoal também que faz parte dos CETAFs no município. Acabei de ver Daniel entrar, tem aqui a Caê também está participando, nós temos o Leandro aqui do CEDAS, enfim, a gente vai tentar falar uma turma aqui durante o tempo, né, para que a turma vá também se vendo e fazendo parte. Vamos tentar ter um espaço aqui para perguntas, não sei se vamos conseguir, né, mas vamos tentar. Mas aqui nós temos o Quilombo do Agreste, que está
acompanhando a live, né? O pessoal do Quilombo do Agreste. Nós temos Gilfredo, do MPA, que também está acompanhando a live. Hélia Mendes, Ângela Aguiar, Marina, da Associação dos Produtores do Mengo, Daniel Piccolo, aí da Caixa, Neide Costa, Juliano do Casa, tá aí também acompanhando, Leandra, do SEDASB, Joabes foi comunicador do SEDASB, hoje faz um trabalho muito bom lá em Tarantim. Nós temos Caê aí do SASOP, grande parceiro nosso. Nós temos Roberto do SEDASB, Terence do SEDASB, Matheus Figueiredo, né? Eu queria registrar aqui uma pessoa especial também para a gente, todo mundo aqui é especial, mas queria registrar também que Márcia do Conserra está aí acompanhando a nossa live, né? Márcia é a secretária executiva do Conserra, está nos acompanhando, e aqui, pelo que eu vejo, nós temos do Conserra Bahia 3 ou 4 conselheiros. Silmara está acompanhando a live, Caê está acompanhando a live, você está, né, diretamente aí junto comigo na live, e Márcia. E a próxima pergunta tem a ver com esse importante instrumento de controle social. A gente sabe que a primeira medida do governo Bolsonaro, a MP 870, ela, de certa forma, extinguiu o Conselho Nacional. E aí houve toda uma manifestação popular, uma luta nossa aí para que essa MP ela fosse... pelo menos o item do Conselho a gente conseguisse reverter. Houve um apelo aos deputados e houve uma reversão do parlamento, mas depois o próprio governo derrubou o veto, né, do parlamento, e aí depois, enfim, o Conselho continuou extinto. Mas queria saber de você, essa extinção formal, como é que está o Conselho na prática? As organizações que o compunham continuam nessa luta? E para ampliar um pouco aí, para você responder em um bloco só, a gente vinha aí preparando as conferências municipais, territoriais, já visualizando a Conferência Estadual de Segurança Alimentar antes da pandemia. E também havia uma grande esperança da realização da Conferência Nacional, puxada pelos movimentos populares, uma Conferência Popular de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, como é que está isso? Passada a pandemia ou durante a própria pandemia, vai haver alguma espécie de mobilização para a gente poder dar continuidade a esse processo, por meio de atividades via internet, como a gente tem acompanhado vários setores realizando? E assim, são 3 perguntas para completar e você nos ajudar. Na preparação das conferências municipais e territoriais, a gente via que o tema era "A fome voltou, comer é um direito". Esse era o tema da conferência. Então, a pergunta que eu faço é: a fome já estava voltando, ela era uma realidade no Brasil antes da pandemia, e a pandemia apenas a acentuou, tornou ela mais nítida? Qual a sua visão sobre isso? Aí você provoca um tratado, né? Mas vamos tentar aí. Repare, o Conselho Nacional efetivamente foi extinto, né? Então, você mesmo relatou todo esse processo que resultou na extinção do Conselho. Agora, a partir do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós nos agrupamos, a maior parte, eu diria quase todos os membros da sociedade civil, nos agrupamos em 2 reuniões, onde fizemos discussões de por onde andar, que era que estaria ao nosso alcance e por onde nós poderíamos caminhar. Disso resultou a convocação da Assembleia Popular e Autônoma Nacional de Segurança Alimentar. Essa convocação resultou depois na eleição entre nós da sociedade civil de uma comissão organizadora e de uma comissão metodológica organizadora. Essa comissão está muito ativa.
Acontece que a gente olhar a realização de uma conferência que estava prevista ainda para esse ano, olhar isso para uma conferência de presença física é praticamente impossível. Não é? Praticamente não, é impossível. Não, nós não conseguiremos. E não temos ainda, embora já tenhamos certos desenvolvimentos e ensaios, uma experiência que nos aponte a perspectiva de realizar isso como nós estamos realizando essa live agora, à distância. Então, aí isso é um dificultador. Agora, isso levou essa comissão a enfrentar um conjunto de questões, vamos dizer, e a se jogar na busca de um conjunto de elementos que são elementos de construção e de manutenção da política de segurança alimentar. Então, por exemplo, essa comissão, conjuntamente com a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, né, lança a campanha de R$ 1 milhão, né, ou 1 bilhão para o PAA. Né? Essa comissão fez um controle social de excelente qualidade nas perspectivas da mudança, vamos dizer, circunstancial da lei de alimentação escolar para conseguir que essa lei se aplique nesse momento, quando as escolas não estão funcionando. Essa comissão está acompanhando um conjunto de ações e um conjunto de projetos de lei que dizem respeito à segurança alimentar, que estão tramitando no Congresso. E tem mobilizado a sociedade. Às vezes, nós mesmos da ASA, da ABA, nós temos sido intermediários dessa mobilização para que determinadas coisas não passem. Por exemplo, aquela lei da grilagem de terras. Nós acompanhamos esse processo pela comissão e dinamizamos a participação, pedindo a cada um que escrevesse aos deputados, que fizesse pressão para que ela não passasse. E ela não passou. Claro que ela está aí travestida de projeto de lei e pode voltar à pauta, mas por enquanto ela está em stand-by e nós ganhamos espaço, né? Então tem um conjunto de elementos que estão andando e que estão sendo colocados sob o controle social da sociedade através dessa comissão para a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Na última reunião nossa, a gente projetou a perspectiva de fazer uma grande escuta nacional em relação ao que você, na instante, colocou. Como as organizações estão, vamos dizer, se articulando para fazer frente ao processo da fome no Brasil. Então, é o MST que doa, é o MPA, é o MOC, é o SEDASB, são várias, né, é o SASOP, somos vários de nós que estamos inventando modalidades de fazer chegar alimentos e resguardar a vida daqueles que hoje estão em insegurança alimentar. Então, é possível que dentro em breve a gente já esteja mexendo com essa perspectiva. Vamos nos escutar sobre isso e, a partir dessa escuta de nossa experiência, vamos ver o que é que a gente propõe e constrói de políticas. Muita coisa a gente já sabe que vai esbarrar na má vontade ou, vamos dizer,
na definição explícita de não fazer, porque é para o povo, oriundo do governo Bolsonaro. Mas tem muita coisa, muita coisa bonita que nós estamos fazendo a partir de nossas forças e que nós podemos fazer mais ainda. Eu estou me lembrando aqui de Leonardo Boff numa live com o CAE hoje de manhã, onde ele dizia que as coisas que vão transformar o mundo têm que vir de baixo. Então, essa nossa experiência de buscar alimento, de transformar N modalidades para servir à vida, é uma experiência nossa a partir de baixo. E ela, se a gente se ouve, se a gente se fala e se a gente reflete o que a gente está fazendo, nós podemos sim dar uma contribuição significativa para essa mudança de sociedade. E o último pontinho é assim, a fome já estava aí, né? Ela já estava aí. Nós todos já estávamos falando, desde o ano passado, por exemplo, a ASA, quando fez aquela peregrinação lá a Curitiba para visitar Lula, né? A ASA dizia que a fome estava de volta no semiárido e que a gente não queria a fome. Então, foi uma caravana de chamada de atenção ao processo da fome. E aí, ela, com a pandemia, é claro que ela tomou um avião, né? Mas nós estamos construindo processos bonitos, significativos e políticos de combater esse processo. Caê aí nos comentários apontou durante sua fala que foi previsto aí a provocação e a proposta foi de 1 bilhão para o PAA em 2020 e 3 bilhões para 2021. Então, queria fazer esse registro da fala de Caê. Né? E assim, só pontuando uma coisa. Oi? Por favor, repita a pergunta e um pouco mais alto, eu não consegui. Certo. Não é nenhuma pergunta. É Caê que fez uma fala nos comentários dizendo que para o PA, o que a sociedade civil aí provocou foi 1 bilhão para 2020 e 3 bilhões para 2021. Então, ele pontuou aí nos comentários, só para reforçar aqui a sua fala. E um outro ponto que eu queria estar lembrando aqui, durante essa semana, foi a semana passada, a gente estava realizando uma reunião da ABA, e a ABA é a Articulação de Agroecologia da Bahia, e Ana Dalva, sua companheira aí do MOC, né, companheira nossa da luta da ASA, ela falou assim, eu pensei que a reunião fosse mais cedo, porque eu tenho que me afastar a tal horário para ir levar cestas básicas ali em um ponto de entrega. Então, eu acho que é importante fazer esse registro do quanto os movimentos sociais têm se manifestado, do quanto das organizações sociais têm se manifestado em um momento tão crítico como esse. Queria só fazer mais alguns registros, né, de algumas pessoas que estão aí acompanhando a nossa live. Nós temos Érica, também colaborou com o SEDASB aqui, Padre Eber lá em Carinhanha, Renato, Getúlio, do SEDASB, Jandira da Cefarca, Alex Chaves, Alan Mudurinha aí da Unisol, um abraço, cantor. Tem aí Ronei, que ele é ACR da Associação dos Produtores do Bengo, Cledson Souza, creio que o Cledson é da Azamil, né? Nosso companheiro da Azamil. Jainei do Concé também está aí presente. Nós temos o companheiro Netinho, que é aqui da cá de Vitória da Conquista, então é uma pessoa também que labuta aqui no dia a dia conosco, né? Nós temos Narjara, que é a ACR também da Associação de Santa Cruz da Vitória, Rony Almeida, Chico Almeida. Então, são pessoas que estão aí nos acompanhando. Uma pessoa também que ajuda nos processos de comunicação da ASA é Luciana Rios, né? Está aí, a comunicadora do SASOP. Não sei se está mais na comunicação, ela falou que ia estar em outras pastas agora, mas é uma pessoa que contribui muito no processo de comunicação, tanto do SASOP como também da ASA Bahia.
Marcos Tigre, Aline França, Aldir Souza, Alex Chaves e Cláudio Carvalho. E também está acompanhando a live Josimar aqui ao lado, né? Elisângela, Jaqueline, Washington, Milena, que já apareceu aqui. E lá da minha casa, quem está acompanhando também é a Eliane, que eu tenho certeza que está com o Nicolas, né? Acompanhando a live. Mandou um cheiro aí para a Chica e para a Isabel. E tem também o companheiro Gilvan Coutinho, lá de Cândido Sales. Gilvan Coutinho, que é um dos sócios do SEDASB e que contribui muito para o nosso trabalho. Assim, o nosso tempo ele meio que está acabando, né? Mas tem um conjunto de coisas para a gente ainda discutir. Eu tenho certeza que essa live não vai ser a única que nós vamos realizar com você para a gente poder debater temas tão importantes. E aí eu queria, né, antes de finalizar esse tempo, perguntar a você sobre a agricultura familiar. Ela hoje ainda faz parte da agenda do governo? Ela faz parte do orçamento, digamos assim? Ela está no orçamento, mesmo com todos esses cortes que a gente sofreu? E aí, nesse ponto, como você analisa um pouco o papel do governo do estado da Bahia, né, que eu acho que é importante a gente falar também, está falando muito do ponto de vista nacional, mas e aqui no nosso lado, né, o governo da Bahia, qual o papel do governo da Bahia nesse processo todo? Aí eu volto a repetir a pergunta, acho que a gente já debateu o PA, já falou sobre o PENAI, né? Mas aí eu queria que você, nessa fala sobre o governo da Bahia, enfatizasse um pouquinho sobre a política estadual de ATER. Repare, se a gente olhar as coisas a nível federal, nós vamos constatar que a agricultura familiar está desaparecendo do orçamento. São pouquíssimas coisas que ainda permanecem e permanecem sob ameaça, ou permanecem numa perspectiva de finalização. E é uma dimensão que nós não temos que ficar esperando muito. É uma dimensão, vamos dizer, intencional do governo fazer assim e fazer deste modo, né? Então, embora seja fundamental que a gente parta para cima, a gente tem que se organizar e ver como abordamos o governo, como reivindicamos, como buscamos aquilo que é o direito específico da agricultura familiar. Exemplo, os 500 milhões que foram liberados para o PA, que estão cantados e decantados por aí, que na realidade terminam não sendo 500 milhões, porque uma boa parte está comprometida com restos a pagar e outra parte está comprometida com projetos que já foram apresentados o ano passado. Então, o que resta para o PAA esse ano, agora, de projetos novos, é uma migalha, mas isso foi conseguido graças a uma grande mobilização. Uma grande mobilização que foi para todas as redes sociais, uma mobilização que atingiu os deputados, uma mobilização que buscou gente importante em outros países, como, por exemplo, o ex-ministro Graziano deu declarações nesse sentido. Então, se soube fazer uma articulação de forças na perspectiva do PA. Essa mesma articulação, a gente avalia, pode projetar o PA ainda mais para cima. Agora, depende da gente entrar nessa articulação também aqui embaixo. Como é que a gente, vamos dizer, apoquenta o governo estadual para que o estado da Bahia libere recursos para o PA, né? Então, esse é um elemento. Então, está sumindo, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se conformar com o sumiço. A gente tem que partir para cima, porque a nossa história é a de não se conformar.
a gente tem a história de incomodar, de buscar, de propor, de reivindicar, de ir para a rua. Agora não podemos ir para a rua, mas em breve já poderemos, para buscar isso que é o nosso direito. Na Bahia, eu sempre me refiro à Bahia como, olhando a Bahia como uma perspectiva de resistência. Ou seja, que aqui na Bahia a gente consiga construir ou manter e aumentar aquilo que a nível federal e em outros estados está desaparecendo. Mas isso também está difícil, não está fácil, né? Por exemplo, você se refere à assistência técnica. A assistência técnica é oferecida a uma pequeníssima parcela dos agricultores familiares. E a gente não vê, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Rural convocar a sociedade, convocar as pessoas envolvidas, as pessoas que querem esse processo, para construir uma proposta a médio e longo prazo de assistência técnica para a Bahia. A gente muitas vezes se conforma com um projetinho que atinge mais 10 mil agricultores, ou 10 mil famílias, quando a gente deve ter aí mais de 600 mil precisando da assistência técnica. Então, sem a assistência técnica e a assistência técnica agroecológica, a gente não vai caminhar para uma perspectiva de solução da agricultura familiar no estado da Bahia. Então, a sua pergunta, ao tempo em que ela é uma provocação para o governo, cadê o governo? Cadê a SDR? Por que a SDR não promove um grande debate sobre isso? Nós já solicitamos isso N vezes, né? E debater não é problema. Debater é a estrada de fazer a construção democrática e dialógica. E é isso que a gente espera no governo. E espera porque a gente avalia que esse governo está aí, como ele soube resistir na perspectiva do coronavírus, ele deve saber resistir na perspectiva da assistência técnica à agricultura familiar. E aí tem um bocado de coisa. Por exemplo, nós temos a política de convivência com o semiárido. Essa política é uma das coisas mais bonitas que eu já vi ultimamente e mais bem construídas na perspectiva da participação, né? Um alto nível de participação, mas ela está parada. A gente estava falando sobre a assistência técnica no estado da Bahia, a quantidade que ainda falta de famílias ser assistida no estado e também a abertura que o estado precisa ter para dialogar conosco. O que eu estava me referindo é assim, eu acho que o estado da Bahia tem tudo para ser uma referência e uma referência na resistência. Resistência mostrando que o nosso projeto, que estava em curso até quando foi, vamos dizer, derrubado, ou até quando aconteceu o golpe com Dilma, esse projeto é um projeto viável, é um projeto importante, é um projeto fundamental. Então, o estado da Bahia tem uma linha de condução do governo que pode fazer com que isso aconteça. E aconteça na perspectiva de resistir. E a gente resiste não apenas dizendo o que a gente não é a favor, mas construindo coisas e processos diferentes. Então, eu estava me referindo, por exemplo, à política de convivência com o semiárido. É uma política extremamente bem construída.
muito bem construída. Ela está sendo referência, muita gente está pedindo. Nós entregamos ela a Lula aqui em Feira de Santana, quando naquele evento aqui em Feira, como referência para a construção de uma política de convivência com o semiárido a nível nacional. Então, mas isso está parado ou semi-parado, né? Porque os instrumentos estão aí, mas falta um instrumento fundamental que é o querer caminhar por aí. Então, eu acho que esse elemento é um elemento que a gente queria destacar. A ASA não pode deixar de destacar isso, né? Nós temos um projeto de lei pronto, todo prontinho, todo arrumado, que é a Lei de Agroecologia, e dorme nas gavetas. E a gente já perguntou, inclusive, ao secretário Josias por que a SDR não encampa buscar esse projeto e levar para a Assembleia Legislativa, né? E a gente não tem resposta. Por que a secretaria não chama a nós e a um conjunto de atores e atrizes da sociedade que mexem com assistência técnica para a gente construir um plano de assistência técnica para o estado da Bahia? Não posso fazer em um ano. Ninguém está dizendo que vai fazer em um ano, mas é importante a gente ter a referência do caminho, senão a gente não caminha. A gente fica se satisfazendo em 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil agricultores. É bom? É melhor ter 10 mil a mais do que 10 mil a menos, mas é muito pouco em relação ao que a gente precisa. Então, e há um conjunto de questões que a gente fica assim se perguntando por que não vai, né? Por que não andam? O PAA, nós estamos para ter um decreto do PAA, né? E a Bahia já está ficando atrás. Pernambuco publicou agora o decreto do PAA de Pernambuco. E aquisição de alimentos, né, com doação simultânea é diferente de compras governamentais, né? As duas coisas são boas, mas uma é uma, a outra é outra. E para fazer chegar ao pequeno, ao miúdo, à pequena associação, a fazer chegar o alimento lá na ponta, é o PAA que funciona, né? A compra governamental funciona, sim. O hospital estadual quer comprar da agricultura familiar, ótimo, e a gente deve incentivar, é importante, mas isso se compra a nível da cooperativa de um poder maior de presença a nível do Estado. Não é o pequenininho lá da ponta, né? Beneficiamento da produção. A gente se bate até hoje com uma legislação que faculte aos agricultores e agricultoras familiares o beneficiamento e a comercialização de sua produção. Constantemente nós estamos nos batendo com a DAB ou até com a polícia para não deixar o agricultor comercializar. Por quê? Porque o agricultor vai ocupar o espaço do agronegócio? Eu não quero acreditar que a razão seja essa, mas tem elementos que eu avalio que o governo tem capacidade operativa de fazer e que precisa dinamizar. Então, isso não quer dizer que não haja coisas boas e muito boas e importantes no estado da Bahia. Nós não podemos dizer isso de jeito nenhum. Quem disser isso, no meu modo de ver, não tem uma leitura adequada. Essa live agora é resultado, né, de um projeto do SEDASB com a CAR, né, que adequou o processo do projeto
aos tempos de pandemia. Então, isso é uma coisa muito interessante, e que pode servir de exemplo de resistência em vários cantos. Mas nós precisamos reunir as capacidades do governo e da sociedade civil na perspectiva de construção de dimensões maiores, mais ousadas. E, assim, que o governo não olhe as reflexões que a gente faz como reflexões do fogo amigo, de quem quer tocar fogo, de quem quer destruir. Não é isso. É a reflexão crítica que a sociedade civil tem obrigação de fazer, porque se ela não fizer, ela nega o seu DNA. Ou a sociedade civil é crítica, ou ela deixa de ser sociedade civil e organização social da sociedade civil. E ou o governo tem a disponibilidade de ouvir, o que não quer dizer sempre aceitar ou incorporar, ouvir, ou ele começa também a perder a dimensão de democrático. Porque então nós somos esse conjunto de coisas que faz continuar e faz crescer a resistência. E nós estamos num tempo que nós precisamos de resistência. Então, a gente precisa, quer e reivindica que o Estado da Bahia nos entre mais junto conosco do que o que já está entrando na perspectiva da construção da resistência na linha da viabilização da agricultura familiar. Mais do que nunca, a gente precisa que o Estado esteja presente, né? Durante um bom tempo, a gente veio aí acompanhando um debate que relegava o papel do Estado, sempre falando em Estado mínimo, né? Então, esse neoliberalismo que tem aí as suas facetas de maldade, que coloca o privado acima do público, e a gente viu com essa pandemia que o Estado ele é necessário, ele é importante, não só em momento de crise, mas em todo momento para garantir o estado de bem-estar social das pessoas. Não é só no momento de crise. E eu acho que, como você bem colocou, é o papel da sociedade civil fazer essa cobrança. E assim, a gente tinha certeza que um bate-papo com você, uma live com você, era justamente para provocar, para trazer. Tem um conjunto de jovens que está acompanhando a live, que são os ACRs, né, que trabalham nas comunidades e que precisa ouvir essas falas, porque são falas também que vão agregar a eles, né, na construção do debate dentro das comunidades, para se cobrar mais, né? E aí não é, como você bem falou, não é fogo amigo, mas é cobrar um papel do Estado mais ativo. A gente tem um conjunto de famílias ainda na Bahia que precisa de assistência técnica, e novas chamadas de ATE precisam ser lançadas para que as organizações sociais também tenham esse papel ativo. A gente ressalta isso. É importante destacar, eu creio que a sua fala menciona isso, o Projeto Bahia Produtiva é um projeto muito importante que está aí em um processo de finalização esse ano, mas que com essa pandemia readequou a sua forma de atuação e deu possibilidades da gente chegar até as comunidades, mesmo de casa, garantindo a segurança, mas chegar até o agricultor. Tem um plano aí de formação para esse período, e isso é fruto de pessoas que se preocupam, está lá no governo, que se preocupa com que as organizações elas tenham atividade nesse momento, e foi construído esse plano emergencial. E aí eu queria destacar também, aproveitando que tem um conjunto de pessoas de associações que está aí acompanhando e que conhece o trabalho e que conhece esse mecanismo atual de chamadas públicas, é o edital número 15, né, para beneficiar aí agricultores, é o edital voltado para a segurança alimentar e nutricional, que a gente se informe sobre ele e discute esses espaços, porque são recursos importantes em um momento como esse, né, para fortalecer a agricultura familiar. Então, Neidson, assim, a gente agradece muito a sua colaboração neste momento e neste debate,
E lembrando que hoje, né, é o Dia do Meio Ambiente. Então, você citou aí a live de Leonardo Boff com Caí pela manhã, onde a gente fez uma reflexão, acompanhou uma reflexão muito boa de Leonardo Boff, sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre o meio ambiente, né, com a mediação de Caê. Gostaria de pedir para você assim, fazer suas considerações finais e apontando também a importância do meio ambiente, não só para esse dia, né, mas para todos os dias de nossa vida, mas aproveitando esse momento, que você pudesse fazer suas considerações. E aí eu aproveito mais uma vez para agradecer a toda a equipe do Bahia Produtiva pela confiança também de me convidar para fazer esse debate junto com você. Agradeço a Milena, a Leandra, a Roberto, a Anderson, que entrou aqui também, que foi um técnico do Atlético, mas que se afastou agora. Então, Anderson também é uma pessoa que faz parte do projeto. Agradeço também a Jaqueline Walsh pelo suporte técnico aqui, Jaqueline na área de comunicação. E aproveito para provocar um pouquinho aí os comunicadores da Asa Bahia, né, para construir aí um processo desse, uma live, um bate-papo desse, pelo Instagram da Asa Bahia, pelas redes sociais da Asa Bahia, convidando pessoas que possam estar contribuindo com esse trabalho. Teve aqui a presença de Luciana, de Juliano, Jaqueline, que faz parte da rede de comunicadores da Asa Bahia. Então, eu queria provocar para que pudesse fazer também um espaço desse na Asa Bahia, viu, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a Isabel pela colaboração aí. Um abração em Chica e deixo para você fazer suas considerações. Eu acho que eu é que deveria e devo, de modo especial, agradecer a vocês a oportunidade. É a oportunidade, a gente queira ou não, da gente se encontrar com muita gente que a gente quer bem, com muita gente que, junto conosco, trabalha na construção da justiça, com muita gente que quer bem aos outros e quer bem ao mundo. Então, isso faz com que a gente não saia igual ao que a gente entrou quando começou essa live. Porque são as provocações, são as reflexões que aparecem aqui no vídeo, né? São as complementações que, infelizmente, não dá tempo da gente trabalhar ou de incorporar. Então, é esse conjunto todo que faz com que a gente saia daqui, desse momento, mais rico, não do acúmulo financeiro, mas mais rico e mais gente. Eu queria fazer minha a sua provocação. Eu acho que a gente precisa fazer chegar nas comunidades o debate de que nós somos bons, nós podemos ser resistência, nós estamos sendo, mas nós precisamos ser mais ainda, porque o Brasil precisa de nós numa dimensão imensa, forte e significativa de resistir. Senão a gente desaparece e o projeto nosso desaparece também. E eu acho que nada melhor do que, para a gente encerrar agora, do que no meu modo de falar, repetir o que eu escutei e introjetei de Caê e Leonardo Boff hoje pela manhã. Perguntado sobre, ou ele refletindo sobre o Dia do Meio Ambiente, ele se referiu à Mãe Terra. E a Mãe Terra como nessa pandemia reagindo. Aí ele explicitou processos que são interessantes. Aí ele diz, por exemplo,
nós desmatamos, nós sujamos as águas, nós matamos os animais, nós criamos a impossibilidade da vida fluir como ela é planejada e vista e olhada, por exemplo, dentro das matas, dentro das florestas, etc, etc. Avaliando que a floresta é só para eu derrubar e botar capim no lugar. E aí o que é que acontece? O vírus que está ali e que não encontra mais espaço para subsistir porque nós derrubamos o hábitat dele, vem habitar em nós. Uma das raízes da pandemia, ou desta pandemia, podem ser raízes de fenômenos que estão na natureza, que nós retiramos as condições de que eles se proliferem na natureza normalmente, e eles vêm nos procurar, como disseram, vocês acabaram com a gente, agora nós vamos dar um troco a vocês. Mas o que Leonardo Boff falava era assim, e eu acho que é isso que é importante a gente terminar refletindo. As mudanças não virão de cima. As mudanças virão de baixo. Ou se elas não vierem de baixo, elas não serão mudanças. Então você se referiu aos ACRs, se referiu a muitos jovens e muitas jovens que estão aí no SEDASB, no MOC, em vários espaços, em várias organizações sociais. Então é dizer, vocês todos e todas são responsáveis pelas mudanças. Mudanças para um mundo de solidariedade, mudança para um mundo do cuidado com vocês, do cuidado com as pessoas que estão próximas a vocês, do cuidado com os outros, do cuidado com os animais, do cuidado com a vida. Eu acho que o sentido dessa live aqui é a gente difundir o cuidado com a vida. E aí, repetir o que o Papa Francisco disse, eu acho que há uns 10 dias atrás. Não podemos colocar a economia na perspectiva do acumular e na perspectiva do financeiro na frente das pessoas. O contrário, temos que buscar construir a economia a serviço das pessoas. Então ele dizia, é importante eu cuidar das pessoas, é importante eu cuidar da vida, é importante eu cuidar da natureza, porque a vida e as pessoas, no linguajar e na concepção de vida da igreja, são templos do Espírito Santo. E a economia e o dinheiro não são. Então, nós estamos construindo com dificuldade, mas com beleza, com afeto e com amor, sinais de vida nessa pandemia. É importante que a gente regue esses sinais, cuide deles, para que eles floresçam e que eles deem frutos agora e mais tarde. Muito obrigado. Então, nós agradecemos de coração, viu, tua fala. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que participou dessa live. Algumas pessoas eu não consegui citar o nome, porque a gente vai tentando acompanhar aqui e não consegue. Mas eu vi que Daniana, que é minha sócia aí no escritório jurídico, também participou. Então, um abraço a você, um abraço a todas as pessoas que tiraram do seu tempo para poder acompanhar o nosso momento aqui. Agradecer de coração mais uma vez a equipe aqui do SEDASB e do Bahia Produtiva pelo convite, pela oportunidade de estar
fazendo essa conversa, esse bate-papo, a gente já dividiu mesas, né? E agora está dividindo aqui as janelinhas da internet. Então, muito feliz com essa oportunidade de dialogar com você e com todas as pessoas que ajudam, né, nesse processo de construção de um mundo melhor, de um mundo mais digno. Eu vou passar aqui para a Milena, que faz parte do Bahia Produtiva, para ela dar os encaminhamentos finais, mas de coração, Neide, muito obrigado, que Deus continue abençoando você e essa luz de sabedoria que você e ilumina sempre a gente, viu? Um abração. Um abraço a você também e iluminando a todos nós, porque se iluminar a mim sozinho não resolve muita coisa. Quero agradecer também, Neide, por você ter aceitado esse convite, por estar essa tarde aqui conosco, compartilhando, né? Fazendo a gente também sair daqui bem reflexivos, mas compartilhando todo esse conhecimento, né? De luta, tanto você quanto o Climério, e que traz muita inspiração para a gente, que está lá na ponta, que está lá no campo. Então, que saiamos daqui, né? Firmes e fortes na luta, né? Todos dentro de casa, né? Meu encaminhamento é esse, viu, Climério? Que vocês continuem em casa e que a gente, enquanto equipe, né, do Projeto Bahia Produtiva, estaremos dialogando, trazendo mais pessoas por meio dessa plataforma da live. E peço que todos aí procurem o CEDASV no YouTube, no Facebook e estejam com a gente. Estaremos dessa forma aqui, trazendo mais informações, orientações e saberes também da terra, né? Como você bem falou, hoje aí o meio ambiente, o dia do meio ambiente, mas que nós saibamos cuidar não só da mãe natureza, mas um cuidado individual, né? Dentro do nosso ser e que isso acabe expandido na nossa família, nas nossas comunidades e nesse mundo aí que a gente busca mais união, mais amor. Então, gratidão a todos e até a próxima. Segunda-feira vai ter mais live, viu? Iremos divulgar aqui pela página do CEDASV. Gratidão, um abraço em Chica também. Até, obrigado. Um abraço.